Okay. Então, no dia 20 do mês de maio de 2016, na sede da Força Tarefa do Ministério Público Federal, na cidade de Curitiba, compareceu espontaneamente o senhor Aike Furken Batista, devidamente acompanhado por seus advogados, doutores Flávio Antônio Esteves Galdino, OAB 94605 Rio de Janeiro, Rafael Ferreira de Matos, OAB 91172 Rio de Janeiro, e Ari Littmanberger, OAB 81142 RJ, na presença dos procuradores da República, Dr. Robertson Henrique Pozobon, e minha, Júlio Carlos Mota Noronha, afirmou que desejava prestar depoimento no interesse de fatos investigados no âmbito da Operação Lava Jato. Nós temos a obrigação de dizer ao senhor que o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, caso o senhor entenda que exista algum fato que possa incriminá-lo. Este ato está sendo gravado nessa mídia audiovisual, de forma que o senhor fica à vontade para prestar os esclarecimentos que entender necessários. Perfeito. Feita essa introdução, eu pergunto aos advogados se gostariam de fazer alguma consideração inicial. Não, acho que a palavra está... Perfeito, então vamos... Dr. Robertson? Não, na verdade, só colocando de uma forma bem transparente, como nós fomos procurados por seus advogados, né, o senhor falou que teria fatos a relatar, nós deixaremos o senhor relatar e conforme eventualmente for saindo do escopo da Operação Lava Jato, nós faremos pequenas correções de caminho para que a gente faça da forma mais objetiva possível, né, a inquirição. Está perfeito. Perfeito. Doutor Aike, a palavra é sua. Muito obrigado pela atenção de vocês. O que eu vim esclarecer aqui, na verdade, não quero que, de novo, uma mídia errada proporcione dificuldades para a minha pessoa, porque eu já constatei que três mentiras repetidas 3 vezes na mídia acabam virando uma verdade. Então, especificamente, como eu observei na mídia o assunto do João Santana em relação da campanha para o problema em relação à campanha da presidente Dilma, do governo, eu contribuí com 5 milhões de reais a essa empresa. Isso foi em novembro. Desculpa, senhor, aqui só para que constemos, né, qual empresa? Uma empresa minha no exterior contribuiu porque isso foi escolhido assim. No fundo, para nós tanto faria se fosse no Brasil ou fora. O pedido foi que fosse feito dessa maneira. Então foram pedidos. Eu fui a Brasília, de várias dos meus visitas a Brasília, para relatar sobre meus projetos, porque no fundo a gente era chamado por governadores, eu estava gastando 40 bilhões de dólares de recursos meus em projetos de infraestrutura no Brasil. Então todo mundo queria conversar com a gente. E eu ia esporadicamente a Brasília relatar sobre os projetos específicos. Então, numa dessas visitas que aconteceu precisamente no dia 1º de novembro de 2012, no gabinete do ministro Mantega, houve um pedido para que eu contribuísse para a campanha, para despesas, que a campanha já tinha passado, para despesas da campanha. Só desculpa lhe interromper, só para que a gente possa, tanto quanto possível, contextualizar, né? Então, essa reunião que o senhor citou, 1º de novembro de 2012, foi uma reunião que foi agendada a pedido do então ministro Mantega. O senhor solicitou essa pauta? Qual que era a pauta do dia? Não, a pauta era falar geral sobre os projetos, porque era um empresário grande que todo mundo queria conversar. Era assuntos em geral. Certo. Mas ele foi o então ministro que chamou o senhor, ou o senhor que solicitou essa reunião? Eu provavelmente nesse mesmo dia, e eu tenho que levantar minha agenda, mas eu posso mandar a agenda para os senhores, eu provavelmente eu fui ver outros ministros, eu não sei exatamente, mas eu sempre ia visitar vários ministros para mostrar como é que estava o andamento dos projetos do grupo. Certo. Tá? Pelo tamanho, como eu já expliquei. Ok. E aí o senhor esteve no gabinete do ministro da Fazenda, Guido Mantega. Guido Mantega, exato. Por favor. E aí foi-me feito o pedido de contribuir para contas da campanha, porque a campanha já tinha terminado, para acertar as contas, num valor total de 5 milhões de reais. Eu não sei se foi um dia ou uma semana seguinte,
a Mônica procurou a empresa, não diretamente a mim, porque eu não conheço ela, nunca sentei com ela, nem com o seu João Santana, mas ela... Mônica é a esposa do Santana, se você refere. A esposa, ela mesma. Ela veio e eu encaminhei, como sempre, para o meu advogado, que é responsável por isso. Talvez importante relatar que eu tenho uma lista, nós temos a lista das contribuições de campanha. Eu devo ter. Então, como eu fazia sem, muito no espírito, está aqui, eu tenho aqui, muito no espírito assim, democrático, como meus projetos eram muito grandes, eu estava em todos os estados, se nós, quer dizer, achamos que temos uma democracia, eu participei praticamente em 2006 com o mesmo volume de recursos, R$1 milhão para o PT, para o PSDB, tudo isso aqui a gente pode deixar aqui, né? A gente manda. Perfeito, a gente pode, se o senhor quiser, a gente pode anexar o seu termo depois de... A gente manda por petição, né? Só para dar uma olhada, quer dizer, eu fazia isso constantemente como um brasileiro que achava, bom, essa é a minha contribuição política, quero que a democracia flua, continua, vamos lá. A operacionalização veio através dessa Mônica, que veio falar com o meu advogado, responsável da área, e que recebeu a simples ordem, implemente da maneira que tem que ser implementado. Então, é óbvio que a gente não ia fazer uma contribuição, simplesmente contribuição, tinha que ser uma prestação de serviço. E foi feita uma prestação de serviço, que aí, o que aconteceu no grupo? Como em 2013, na verdade, quase 6 meses depois desse evento, o grupo entrou numa crise profunda. Nós, até a ajuda aqui do advogado Flávio, nós analisando todos os contratos feitos na companhia, nós fomos cobrar, cadê o serviço prestado em relação a esses 5 milhões de reais efetuados? Porque tem que ser num formato legal. Eu nunca contribuí. Só pedindo, antes do senhor aprofundar aí, senhor Aike, só para a gente poder contextualizar bem esse evento, né? A reunião que o senhor esteve no gabinete do ministro Mantega, o senhor estava presencialmente lá? Presencialmente. Havia mais alguém do seu grupo, do grupo que o senhor... Havia, mas ficaram fora da sala. A reunião foi só apenas o senhor e o ministro Guido Mantega? Isso, pelo que eu me lembro, sim. E aí, o senhor, esse foi o primeiro pedido? O senhor chegou à sala dele, ele pediu esses 5 milhões? Não. Se falava dos projetos em geral e houve uma pergunta, olha, na verdade, quando você está com um projeto desse vulto, um pedido do ministro, como é que faz? Então, eu costumava participar, e nesse ano, se vocês podem ver aí nos volumes, eu não havia contribuído com nada. Era 2012, final de 2012, pós-campanha, no fundo era para acertar contas de final de campanha. Então ele falou para o senhor que havia então débitos da campanha que precisavam ser saldados. Se eu pudesse colaborar. Ele chegou a dizer se era de campanha, na natureza da campanha? Não, até porque as pessoas tinham vergonha de me pedir essas coisas. Não é tão explícito assim. Ele não explicou, quero campanha de fulano de tal. O explícito veio quando a pessoa veio, não é certo? Então, a pessoa veio, tem um espaço aqui, tem uma abertura, aí veio a pessoa fisicamente, a Mônica, que eu não encontrei com ela no fundo veio diretamente falar com o meu advogado. Só um pouquinho antes disso, só para não perdermos a linha de raciocínio, e aí ele pediu que seria dinheiro para a campanha do Partido dos Trabalhadores. Isso. Tá. Isso. E aí ele falou, olha, o senhor assentiu com ele? Como é que foi? Não, aí no fundo todo mundo sabe como me procurar, né? Se você quiser me procurar, é fácil achar minha secretária. Eu acho que hoje no mundo, com 2, 3 telefonemas, você acha qualquer pessoa que você quer. Aí ele falou, o senhor falou, entre em contato com a minha secretária, agenda uma reunião, ou ele falou, vou indicar... Não sei especificar direto, só sei que é fácil me achar, né? No fundo as secretárias se conversam. Eu não sei se foi através da secretária, isso eu não sei especificar. O senhor deu uma sinalização para ele que a porta estava aberta, nesse sentido? Não foi bem assim, porque a gente se constrangido, você não quer pagar. Entendi.
sabe, por que eu queria pagar isso? Você não quer pagar isso, tá certo? Não era um negócio... Se eu puder te lembrar, não sei se você pode interromper, só para deixar claro, várias dessas pessoas aqui que receberam doações do Ike, ele nunca viu. Ou seja, ele não procurou um político, posso falar no senador Gustavo Buarque, para dizer, senador, vou lhe ajudar e tal. Ele foi lá, fez uma doação e provavelmente o senador vai confirmar que ele nunca esteve com o Ike, nem o Ike nunca esteve com ele. Quer dizer, o Ike fez doações eleitorais de caráter republicano. Dessa vez, aí é melhor ele... Perfeito. E aí, então em seguida, o senhor falou 1º de novembro de 2012, o senhor falou que em seguida, quem foi tratar desse assunto, dessa A Mônica contribuição, Moura foi a apareceu no Mônica meu Moura. escritório e foi procurar meu advogado, chamado Flávio Godinho, e foi tratar, e aí instrumentalizar a operação. O Flávio Godinho era o advogado do Grupo EBX? Era o advogado do Grupo EBX. E ele já tinha a ordem do senhor para... Não, aí ele veio, como sempre, discutir comigo, faça isso da maneira que tem que ser feita, né? Da maneira 100% legal. Porque essa é a cultura da casa. Não? Olha, entendo, quando você tem desse tamanho, você não quer fazer nada errado. Minha cultura é de fazer a coisa certa, tá certo? Claro. Então, aí você, como é que implementa? Aí, fala com o advogado da maneira correta. Aí, eu assinei, a remessa foi eu que assinei. Mas quem implementou a parte para ser 100% legalmente, juridicamente correta, foi o meu advogado. Tá, a remessa que o senhor diz, a remessa do que? De dinheiro? De dinheiro. Foi da conta pessoal do senhor ou do grupo? Essa foi Só uma de uma questão conta de fora, terminar, de uma empresa. Aí é o seguinte, foi de uma empresa controlada por uma empresa minha chamada Centennial, que remeteu, que tinha uma subsidiária chamada Golden Rock. Essa Golden Rock remeteu primeiramente o dinheiro para uma empresa, só pegar o nome da companhia, ela mandou o dinheiro direto para uma empresa chamada Polis. A Centennium. A Centennium mandou, via uma empresa chamada Golden Rock, minha também, tá? Certo. Mandou para Golden Rock. Golden Rock. Mandou inicialmente lá por dezembro para a empresa Polis. Certo. Que foi o que a Mônica veio entregar os documentos. Olha, faça a transferência para essa empresa Polis. Esse dinheiro aí voltou para a companhia e teve algum problema para minha conta, e aí teve um problema. Estorno, assim, como se fosse um estorno. Então, teve que voltar, porque hoje em dia, vocês sabem muito bem, se não tiver a papelada 100% correta, o dinheiro volta, não tem conversa. O dinheiro voltou para mim, e aí em seguida eles instrumentaram, foi abril? Em abril ela voltou para a Shell Bill, que é essa empresa que está aí na mídia, e uma das razões que a gente está aqui, que não quer explicar isso de uma maneira transparente para que os senhores... Duas questões, Sr. Ike. A primeira, quando que ela procurou o Flávio Godinho? Olha, eu não sei precisar se foi uma semana ou segundo, 2 dias depois, isso aí... Menos de 10 dias, podemos dizer. Não sei, aí que tá, eu prefiro ele voltar com a data precisa. Ah, perfeito. Tá. O senhor foi Vamos assim, tentar levantar a data precisa. alguns dias depois, né? Sim. E aí o Fábio... Até porque, olha, se a gente fez, como a visita foi é simples, se a visita foi dia 1º de novembro, e a gente mandou o dinheiro da Polis em dezembro, foi nesse mês, né? E aí o dinheiro voltou, nós vamos lhes mandar, enfim, as datas precisas quando o dinheiro voltou para a minha companhia e foi remandada para essa empresa Shell Bill. Para a Shell Bill, e aí a segunda data questão... em abril que eu lhe mando. Abril, né? Abril do 13, né? É isso. A segunda questão seria essa. Foi a Mônica Moura, né, a esposa do publicitário, que indicou ao Flávio Godinho essa conta Polis? Sim. Sim. Antes dele conversar com o senhor? Isso eu não sei. É porque aí que tá, a conversa é executada e no fundo chega a mim e olha, tem que pagar isso aqui. E eu assinei a remessa. Ah, entendi. E a remessa foi de 5 milhões fechado. 5 milhões de reais, equivalente ao dinheiro na época. Converteu na época. Isso. Mas só para
assim, para ficar claro, a Centennial é uma das holdings do Ike. É uma empresa que tem um monte de empresas embaixo, algumas das quais ele é representante. Então, para fazer esse pagamento, dependendo da empresa, é ele que tem que assinar. Então, é uma pilha de papel todo dia que o pessoal botava, né, na frente dele, olha, isso aqui é uma remessa. Entendi. E a Golden Rock seria ela é uma empresa ou ela é uma estrutura financeira, digamos? Ela tem uma atividade social ou ela é um... Ela está estruturada de uma forma de uma fundação, por razões fiscais, e é um veículo de investimento, né? Ela é feita para investir. Só para a gente não... eventualmente, como é uma inquisição, né, eu ia pedir que o Ike, se soubesse, respondesse, porque é para não confundir. Né? Se o senhor souber, o senhor lembra da Golden Rock? Sim, a Golden Rock é uma fundação minha, que está embaixo da minha estrutura declarada. Certo. Perfeito. E prosseguindo, o senhor falou que depois revisaram contratos e tinha uma relação com prestação de serviços. O senhor pode explicar melhor o que é isso? Sim, a gente pediu, olha, a gente quer um serviço em contrapartida, como você faz esse tipo. Eu, na verdade, por isso que o contexto é importante, né? Eu investi na Venezuela, na Angola, Colômbia. Só para os senhores terem ideia, eu tenho um investimento na Colômbia na mina de ouro de 2 bilhões de dólares. Tá? Então, só para dar um número, eu sei, desculpa, mas infelizmente esse é o número. Não, de forma alguma. Eu queria só entender um pouquinho melhor, Sr. Ike, especificamente com relação a esse contrato, né? Claro. Antes da remessa houve a celebração de um contrato, propriamente dito? Não, tinha que ter um contrato, eu queria uma prestação de serviço para fazer esse pagamento, senão eu não ia fazer uma simples doação. Eu queria algo em troca, que eu pudesse usar nos meus trabalhos, porque como eu fazia investimento nesses países todos, inclusive Angola, Venezuela, que me interessavam. Pra você ter ideia, eu fui para Venezuela antes do Chaves e ganhei dinheiro lá, até mexendo com minas de ouro, então eu gostava da Venezuela. Certo, o Santana tinha um excelente relacionamento com esses governos. Então, para mim, me interessou o nível de relacionamento, porque é diferente você conversar com um consultor que tem o nível de acesso que ele tinha, ele estava me dando boas informações. Então, esse é um outro ponto. Então, houve uma celebração de um contrato de serviços com a empresa Polis, é isso? Isso. Entre qual empresa? Foi a Shell a Golden Rock, que celebrou um contrato com a Polis? Não sei. Não sabe. Eu lhe mando. Certo. Perfeito. Não sei. Mas o que consistia esse serviço? Esse serviço me mostrasse valia a pena fazer investimento nesses países. Mas um levantamento. O levantamento que envolvia a parte política, por exemplo, Venezuela. Você não sabe se hoje você tira dinheiro da Venezuela. Então fazia parte de alguém que tinha um relacionamento muito bom. Olha, a área de ouro na Venezuela vale a pena. Certo. Porque você pode tirar o material vale dólares, então você não tem problema de dólares, você tem que exportar o material. Era uma consultoria? Era uma consultoria. Mas eu queria tinha por escopo Venezuela ou a gente pode... Não, Venezuela e Angola. Especificamente. Entendi. E quem prestaria esse serviço seria a Mônica ou seria o João Santana? No fundo, acho que a Polis, né? O contrato foi feito com a Polis. Tá. Eles que teriam, porque entendo que a empresa deles tinha expertise pelo nível de relacionamento com esses governos. Mas quem que tem esse relacionamento? Seria eles, o Santana. Dois? Eles fizeram a campanha dos presidentes, né? Desses dois países. Então eles tinham acesso ao nível de informação que, como investidor de fora, me dá essa informação que eventualmente me interessa, porque eu já investi nesses países. Então, a exigência para que fosse feito um contrato de prestação de serviço foi do senhor ou foi sugestão do ministro Guido? Não, foi nosso advogado, meu advogado, disse, eu quero uma prestação de serviço, eu quero uma contrapartida. Fez essa sugestão para quem? Para ela, né? Para ela, Mônica. Eu quero essa prestação de serviço, não vai se fazer simplesmente uma remessa. E a Mônica, ela falava por si própria apenas ou ela falava em nome dela e do João Santana? Eu não tive nunca com ela, nem com o João Santana. Mas é que levaram isso até o senhor, né? O Flávio Godinho levou até o senhor essa questão, né? Isso. Aí, o que ele relatou, assim? Ele relatou... Não, que teria uma prestação de serviço que poderia interessar o grupo e que, olha, essa é a maneira de você participar. Mas a prestação de serviço seria do casal? Sim, do casal, da empresa deles. Perfeito.
E esse serviço foi prestado? Olha, no fundo, quando eu entrei na minha crise em 2013, eu pedi, o ano passado, fazer uma revisão de todos os contratos existentes. E recebemos, final do ano passado, nós recebemos esse contrato, um contrato interessante, mas realmente não vale, é bom, serviço. é a prestação de serviço. Tem informações interessantes a nível que eles tinham com a presidência, mas se você me perguntar se valia os 5 milhões, não valia não. Mas tinha relatório? Tem um calhamaço de informação, tem. E esse Um trabalho feito mesmo. foi feito à época. Mas não vale. O senhor estima que valia esse quanto? Metade. E hoje para mim não interessa, porque a situação do meu grupo, eu não tenho mais exposição, eu estou me concentrando de novo no Brasil, voltar a fazer negócio no Brasil. Agora, perfeito. Um segundo aspecto que eu gostaria de indagá-lo, Sr. Reich, é com relação à ligação que se tinha do então ministro Guido Mantega com a Mônica Moura, porque ele lhe pediu uma doação e depois ela é que se apresentou, né? Se apresentou, se instrumentalizava. O senhor saberia dizer? Essa relação deles? A mais vaga ideia. Entendi. Mas E uma outra depois questão... houve algum feedback do senhor para o ministro falando... Zero. Na verdade, olha, as pessoas tinham vergonha de pedir dinheiro, né? Porque quem estava trazendo riqueza para o Brasil era eu, né? Então, o cara... Mas não houve nenhuma sinalização de, olha, recebemos o dinheiro... Não. E a Mônica, pelo menos, olha, eu acho que quem agradeceu foi o que eu não conheço, o Cristóvão Buarque, esse é educado. O resto você mandava para as presidências de partido, sei lá como é que era, comitê de partido. E uma outra questão, senhor, quando a Mônica procurou o seu advogado, ela se identificou, olha, estou aqui para discutir um assunto X, como foi isso? Olha, foi enviada pelo ministro Mantega? Sim, porque eu informei meu advogado, olha, você vai ser procurado, entendeu? Então recebe e operacionaliza da maneira republicana da empresa. Entendi. Faça da maneira que a empresa opera. Então o senhor sabia que a Mônica seria a emissária do... Não sabia. Mas como que o senhor adiantou a ele que ele seria procurado? Não, as pessoas chegam, né? Chegar a mim é fácil, né? Não, mas o senhor falou, olha, doutor Flávio... Eu hoje sei que é a Mônica. Mas no dia que quando aconteceu, quando foi operacionalizado, eu não sabia da Mônica. Entendi. Mas o senhor sabia que uma mulher ia buscar? Não. Aí que tá, né? Uma estrutura tão grande, o advogado faz, e aí, no fundo, para mim, estava Mantega. Eu tinha Mantega na cabeça. Entendi. O seu Mantega. Mas como que o advogado ligou o Mantega à Mônica? Isso que eu não compreendi. É porque ela aparece no escritório. Não, meu advogado sabia que... Né, eu tive lá em Brasília, então, olha, vai vir eventualmente um pedido de contribuição. Entendi. O meu advogado sabia. Entendi. E daí ela, quando foi procurar, ela falou, um assunto que já foi discutido. Isso. Entendi. Tanto que, se você vê a lista, o volume de pessoas que a gente financiava era razoável, então fazia parte da cultura da companhia. Só para esclarecer melhor e a gente pontuar as situações. Então o senhor esteve em Brasília, houve o pedido do ministro, aí o senhor retornou ao Rio de Janeiro. Isso. E aí o senhor disse ao advogado Flávio... Eventualmente alguém irá procurá-lo solicitando doação. 5 milhões, senhor. 5 milhões. Certo. Aí, de fato, depois uma pessoa procurou o Flávio. Isso. Quando essa pessoa procurou o Flávio, ele voltou até o senhor? Depois de procurado? Isso. Me procuraram para eu assinar depois, né? Eu tinha que assinar, porque eu que E aí o senhor foi informado, o senhor está assinando? Eu estou assinando uma remessa em relação a isso. Mas eu não sabia da Mônica naquela época. Certo. Aí o senhor assinou essa remessa? Não, eu não perguntava, porque era tanta coisa na companhia. Desculpa eu falar assim também, mas 5 milhões no contexto do que a gente fazia. Tudo bem. Mas aí foi feita a remessa. Depois, o senhor tratou mais alguma vez desse assunto com o Dr. Flávio? Nunca mais. Eu tratei quando houve a volta, né? Isso. Aí houve a volta do dinheiro para a nossa empresa, e aí eles mandaram outra empresa, eu tive que assinar de novo,
Certo. E aí, mas o Flávio, o Dr. Flávio chegou para o senhor e disse, olha, aquela primeira remessa não deu certo, vamos ter que fazer novamente? Sim. Certo. Falou, sim. E ele explicou para o senhor que isso estava assentado no contrato? Claro. É. Porque isso foi uma exigência que eu fiz. Entendi. Olha, quando você opera um negócio tão grande, é como o meu querido Flávio aqui. O Flávio está delegado e toca 50 mil coisas que eu confio no que ele esteja fazendo. Uhum. Ele me vem, hoje ele até me impôs, aqui, você não assina mais nada que não passe por mim. Uhum. Entendeu? Infelizmente, quando você tem um negócio tão grande, as coisas saem, né? Saem mesmo. É um contexto macro. Né? É um lado triste, inclusive, que se você perguntar, um dos grandes aprendizados, que quando americanos, por exemplo, eu vou fazer uma conferência para alunos brasileiros de Harvard semana que vem. Sabe o que eles querem saber? O que eles mais querem saber é qual é o aprendizado do fracasso, da queda, né? Porque o americano gosta disso, quer saber como é que você reage com isso, como é que você pensa em voltar. Né? Então, esse é o meu contexto. E, Sr. Ike, a Mônica, bom, o senhor falou que a questão do contrato foi sugerida pelo senhor, pelo Flávio, né? A Mônica, ela apresentou um relatório que o senhor falou que tomou conhecimento desse relatório agora recentemente. Esse relatório a gente recebeu no final do ano passado. Tá? Final de 2015? A gente mostra, no final do ano passado. 2015. 2015. Quer dizer, bem depois. Ah, entendi. O relatório foi só agora que foi recebido. Tem outubro, setembro. Entendi. E... Não podemos lhes mostrar. Claro, até o que eu ia perguntar. Isso. O senhor se dispõe a entregar esses documentos? Sim, se vocês querem. O senhor tem aqui em mãos? Não.